O ZenBook 14 chegou no mercado recentemente. Eu estive lá no lançamento da ASUS e eu trago hoje o meu review para vocês de um notebook focado em produtividade. Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho mais sobre a minha experiência de uso usando um notebook muito leve, usando um notebook focado em produtividade. Mas antes da gente comentar um pouquinho mais sobre ele, desce o player aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E eu vou começar essa análise falando do design do ZenBook 14, que é um notebook que pesa somente 1,2 kg, sim, ele é muito leve, ele é muito compacto, tem tamanhos muito reduzidos para o que ele, enfim, é capaz de fazer. Eu vou falar um pouquinho mais sobre desempenho, tela, essas coisas, mas assim que eu tirei ele da caixa eu já fiquei surpreso com quão compacto ele é. E, enfim, é leve, coloco na mochila, pode levar para qualquer lado, sem muito peso e tudo mais. E me agradou muito, assim, a construção do notebook como um todo. Aproveitando que eu já estou falando da construção, deixa eu falar também das conectividades, né, das portas que ele tem. É claro que nessa categoria de produtos, ou seja, um notebook premium ultra fino, ele já tem aí o Wi-Fi de 5 GHz, já tem o Bluetooth 5.0 e também tem poucas portas. Olha, é um pouco difícil comentar sobre isso, porque eu acabo precisando de algumas coisas a mais do que a maioria das pessoas. Ou, sei lá, pra mim, fica faltando algumas portas que fazem sentido no uso cotidiano. Mas, para algumas pessoas, eu sei que é totalmente normal. Aqui a gente tem duas portas USB do tamanho normal, uma USB 2.0 e outra USB 3.0, uma USB do tipo C, o que é legal para você colocar um dongle, por exemplo, e aumentar a quantidade de portas USB. Tem aqui a porta de energia, o HDMI, que é muito positivo ter essa entrada em um notebook dessa categoria, né? Que você não precisa ficar andando com um dongle para todo lado, com acessórios para poder conectar em vídeo, até porque o USB-C dele não funciona com imagem, então não adianta ligar um cabo USB-C, ligar no monitor e tal, que não vai funcionar. E do outro lado também a gente tem aqui um micro SD, uma porta micro SD, que para mim é um grande problema. Eu adoraria que fosse o SD normal, né, o tamanho normal de um cartão de memória. E para fechar, a porta P2, que funciona tanto com microfone e fone de ouvido. Pro meu tipo ideal de uso, que eu acho que seria ideal para mim, assim, eu adoraria que a porta USB 2.0 fosse 3.0 e que tivesse mais uma, porque aí eu teria duas portas para poder trabalhar normalmente, com HDs, com outros acessórios, e uma porta para ligar o dongle do meu mouse. Só por conta disso eu já fico meio limitado, mas é entendível a escolha da ASUS em deixar essas portas assim. Agora, o que faz falta mesmo para mim é a porta, o slot de cartão SD. Aqui é micro SD. Eu tenho cartões micro SD que eu uso na minha câmera de ação, enfim, mas poxa, não custava nada colocar um cartão SD normal. Tá, custava, eu sei que mudaria todo o desenvolvimento do produto, mas poderia ter. Como esse notebook é focado em produtividade, algumas coisas têm que ser levadas em consideração aqui. A primeira delas é bateria. Você precisa de uma bateria muito grande para poder... Na verdade, não é uma bateria muito grande, você precisa de uma autonomia muito boa para ter aí o seu dispositivo funcionando por horas e horas. E aqui eu me surpreendi. Foram 6 horas longe da tomada, quase 7 horas na verdade, 6 horas e 46 minutos longe da tomada, usando o Google Chrome, abas e, enfim, vídeo, essas coisas. É claro que você deixar o brilho lá no máximo, ficar tocando o áudio nos alto-falantes vai consumir mais bateria, mas é uma ótima marca, considerando que é um notebook de 1,2 kg. O meu Dell 147000, cara, depois de 2 anos, a bateria dura no máximo 15 minutos longe da tomada. Mesmo quando ele tava assim, quando ele tinha acabado de chegar, que a bateria tava boa, ele não passava de 4 horas fazendo a mesma coisa. Então é uma marca muito positiva para um notebook deste tamanho, desta capacidade. E uma coisa que eu acho muito positiva também é que o carregador dele é de 45 watts, muito pequenininho. Então eu consigo colocar na mochila, não vai ocupar muito espaço, ao contrário de outros notebooks que tem uma fonte muito grande. Bom, eu falei da produtividade, comentei sobre a bateria e claro, ele também precisa que o teclado seja bom. Porque é aqui que a gente vai ficar digitando todos os textos, trabalhando, enfim, com foco em produtividade. Eu gostei muito do espaçamento e do key traveling das teclas, ou seja, elas são muito confortáveis para usar por horas e horas sem nenhum problema. O que mais me incomodou no teclado foi a tinta usada para cobrir as teclas. Ela é um pouco reflexiva, então dependendo do ângulo que a tela está aberta,
ela reflete e aí você não consegue ver as letras. É um problema que pode ser arrumado em, sei lá, se você colocar uma tinta fosca, talvez já resolva o problema, mas isso foi um incômodo pra mim, assim, que não tô muito acostumado. É claro que depois de um tempo, utilizando, você não vai precisar ficar olhando pro teclado para poder achar todos os atalhos e tudo mais. Mas saindo de um teclado mecânico e indo pra cá, que, enfim, tem o backlight e tudo mais, é uma grande ajuda, mas ainda não é aquela textura que pra mim eu considero ideal. Lembrando que eu tô com o modelo prata, talvez no modelo azul e dourado, né, que tem aqueles detalhes dourados, isso já não acontece, então fica aí a dica, se você for comprar esse notebook, procure a versão escura, que além de tudo é muito mais bonita. A Asus usa aqui o teclado ABNT, então se você for usar, por exemplo, o ponto de interrogação, o barra e tudo mais, você vai ter que usar o Alt GR e a tecla, não é o padrão que a gente está acostumado em dispositivos mais atuais. Por exemplo, o meu teclado aqui em casa é o ABNT2, então o Shift junto com o ponto de interrogação, essas coisas, estão mais bem localizados na minha opinião. É um negócio de novo, né? Você tem que acostumar com o tipo de layout, enfim. Não que seja completamente ruim, é que eu não estou acostumado com isso. E aí tudo bem. Agora, um negócio que eu gostei bastante foi o trackpad dele. Ele já tem suporte ao Windows Precision, né? Que é aquele driver da Microsoft para poder fazer os multigestos e tudo mais no trackpad. Eu tô acostumado aí com o Dell 147000, que eu comentei para vocês. E eu não vi que é um grande avanço, por assim dizer, mas já é um pouco mais preciso e a área dele é um pouco maior, o que dá mais conforto para usar por muitas horas e tudo mais. Um truque bem bacana aqui no trackpad é que se você apertar o botãozinho do lado direito superior, você liga o teclado numérico, que, sei lá, se você for trabalhar com números e tudo mais, já é uma coisa legal para você ter. É claro que você tem que se acostumar a isso, porque ele não é uma tecla sendo digitada, são toques. E aí você pode digitar algumas coisas erradas, mas já é um lance muito legal, é um aproveitamento muito inteligente dessa área do trackpad. Inclusive, o trackpad, né, o mouse ali vai funcionar normalmente mesmo com o teclado numérico acionado. Bom, já falei aí de bateria, já falei do teclado e trackpad, do design, e claro, tenho que falar aqui também da tela. Aqui é uma tela de 14 polegadas em um corpo de notebook de 13 polegadas. Eles usaram a tecnologia Nano Edge para poder reduzir as bordas do device, né? Então você tem aí bordas muito reduzidas na tela do notebook, tanto nas laterais quanto em cima e embaixo. Deixa um design muito mais avançado, muito mais atual, que, cara, ninguém compra um notebook, essas coisas, querendo borda, né? A gente quer tela. Eles foram muito felizes em usar esse tipo de tecnologia, esse tipo de design para poder encaixar a tela e ficar tudo bacaninha. É uma tela IPS LCD com resolução Full HD e a Asus fala que ela tem 100% de cobertura do padrão sRGB. Meu amigo Dan Ferreira fez o teste com o colorímetro dele lá e passou em 90%, mas como ele mesmo disse, e eu tenho que falar aqui para vocês também, são números de referência. Não que o colorímetro dele é errado, nem nada disso, e nem que a Asus está marketeando uma tecnologia de tela superior ao que realmente tem. É só uma questão de referência. Eu acho que essa tela aqui é uma das melhores telas nessa categoria de produtos, porque além de ter a cobertura de 100% do padrão sRGB, tem ângulos de visão muito bons. Então quando você levanta aqui a tela do notebook, você tem uma definição de imagem e um equilíbrio de cores muito legais, que inclusive é bom para quem vai trabalhar com Photoshop, Lightroom, enfim, tratamento de imagem. Não é a tela mais calibrada do mundo, nem nada disso, mas para essa categoria de produtos já tá bem legal. Agora, para fechar a análise, eu tenho que comentar também sobre potência, né? Sobre o processamento dele. Aqui a gente tem um i7 de 8ª geração, o 8565U, e esse U aí no final significa que ele consome menos energia, ele gasta um pouco menos de energia em tarefas mais básicas. Ele chega num clock máximo de 4 ponto alguma coisa hertz aí, gigahertz de processamento, e cara, pro tipo de uso que ele é pensado, para produtividade, para esse tipo de coisa, tá mais do que o suficiente. Ele também tem aí 8 GB de RAM soldados na placa e o SSD de 256 GB que você pode substituir por um maior ou com taxa de leituras melhores. Eu acho que esse conjunto é o suficiente para a maioria dos trabalhos, mas eu entendo que se você quiser jogar ou, sei lá, trabalhar com edição de vídeo, essas coisas, vai penar um pouquinho. Principalmente em jogos, porque ele não tem uma GPU dedicada. Então, é claro que, sei lá, se você rodar LoL ou CSGO ou títulos mais básicos, vai funcionar numa boa. PUBG Lite funciona também tranquilamente. Mas se você for para jogos mais elaborados, com gráficos melhores,
você vai sentir uma queda bem grande aí de qualidade, de frames e tudo mais, e aí eu não indico mesmo. Afinal de contas, esse cara aqui não é indicado para isso, ele não tem o foco nisso. Tem a linha ROG, tem, enfim, outro lançamento da Asus, o F570, que aí sim tem um chip GPU dedicado para isso e aí acaba sendo mais indicado. Mas eu gostei desse cara, pro que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem. Tanto que eu consegui usar para editar foto no Lightroom e Photoshop também numa boa, sem nenhum lag, nem nada disso, nenhuma lentidão perceptível e que fosse ruim, sabe? Poxa, comprometesse de fato o uso desse notebook. Olha, eu gostei, é uma máquina bem legal. Então, para concluir, eu acho que esse notebook se encaixa muito naquele público que tá, sei lá, querendo um notebook para poder trabalhar com muitas planilhas, com muitas abas do Google Chrome e tudo mais, mas não é o cara indicado para jogos ou para, sei lá, edição de imagens em 4K e tudo mais. Eu acho que o workflow fica prejudicado nesses tipos de uso. É um equipamento muito premium, assim, a construção, a tela, o teclado, tudo conversa muito bem. O hardware é potente o suficiente para você fazer trabalhos normais, assim. E, cara, ele pesa muito pouco na mochila. E por pesar muito pouco na sua mochila, vai acabar sendo muito confortável você levar ele de um lado para o outro sem nenhum problema. Eu indico esse cara se você está pensando pelo lado da produtividade, mas se você está pensando pelo lado de potência de processamento, de gráfico e tudo mais, aí não vale muito a pena. É melhor você pegar a mesma grana que você ia gastar nesse aqui e comprar, sei lá, um Dell G7 ou até mesmo os modelos que a Asus lançou recentemente, como o F570, que é um modelo mais focado no público gamer, e talvez o ZenBook Pro, mas aí você vai subir muito o preço, né? Enfim, gostei do ZenBook 14, é um notebook que eu usaria particularmente no meu dia a dia, porque o meu trabalho se encaixa no público que a Asus pensou na hora que estava fazendo esse cara, que é um cara que vai escrever bastante, que vai ver muita coisa na web e vai editar ali de vez em quando alguma coisa no Photoshop, Lightroom e tudo mais. Gostei. Muito obrigado, Asus, por ter emprestado o ZenBook 14 aí pelos 20 dias que eu estive com ele usando, e vai ser difícil devolver porque eu estava já me acostumando a ter um notebook leve desse jeito na mochila. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até agora. Se você tiver qualquer dúvida sobre o ZenBook 14, deixa aí na seção de comentários desse vídeo que a gente continua essa conversa por lá. Eu sou o André, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.